Olá, você sabe o que é saúde mental? E você sabe como cuidar da saúde da sua mente? Meu nome é Keila Anceles, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e convido você para me acompanhar nesse vídeo para entender um pouquinho mais sobre as questões relacionadas à saúde da mente e eu vou trazer também sugestões básicas, simples, que você vai começar a praticar no dia a dia e ter aí mais equilíbrio, mais saúde mental. Hoje a gente tem uma definição bem interessante para a saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde seria o completo bem-estar físico, mental e espiritual de uma pessoa. Então, nessa definição, a gente já percebe que ter saúde não necessariamente é ausência de doenças. E quando a gente está falando de saúde mental, é interessante também entender que seria aí um estado de bem-estar onde a pessoa consegue reconhecer as suas habilidades, as suas potencialidades, consegue lidar aí com os estresses normais do dia a dia, trabalhar de uma forma produtiva e frutífera e contribuir em sociedade. Aqui também nessa definição a gente consegue identificar que ter saúde mental não necessariamente é ausência de um transtorno psiquiátrico, por exemplo. Algumas pessoas podem até olhar e pensar assim, eu tenho saúde mental, já que eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, por exemplo. E na verdade, a gente precisa dar uma atenção especial, porque, por exemplo, uma mente não saudável é aquela mente que está passando por algum tipo de sofrimento que não está funcionando muito bem. E a gente poderia citar aqui alguns exemplos básicos, por exemplo, uma insônia. É uma mente que não está funcionando bem. O que está acontecendo para que esse cérebro não funcione, para que não libere aí o hormônio do sono, né, a melatonina? Então, há um sofrimento ali. Outra coisa também que a gente observa, que não necessariamente é um transtorno em si, mas, por exemplo, é uma baixa autoestima. As pessoas que sofrem com baixa autoestima, elas passam por situações no dia a dia e que vai comprometer as suas relações, o seu desempenho no trabalho, é um sofrimento. Então é uma mente que não está funcionando bem. A gente percebe também alguns exemplos básicos, como a gente chama na terapia cognitiva de distorções cognitivas. Calma que é bem simples. O que seria uma distorção cognitiva? Vou trazer aqui um exemplo. São formas errôneas, equivocadas que a gente tem de pensar. Uma delas aí muito básica que a gente observa dentro dos quadros de ansiedade é o que a gente chama de catastrofização. O nome já está falando aí pra gente. É aquele pensamento que vem na cabeça da pessoa sobre o que pode acontecer no futuro, só que esse pensamento vem como uma catástrofe. A ideia que o pensamento traz sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer, é de uma forma tão exagerada, generalizada, é praticamente quase que insuportável pensar naquele cenário. E a mente consegue trazer aquelas informações, como eu já disse, da pior forma possível. E isso gera muito sofrimento, vai comprometer a vida da pessoa, o sono, o seu desempenho profissional, as suas relações, por um simples pensar negativo, catastrófico, exagerado. Então essa mente também não está funcionando bem. Então a gente já entendeu que saúde mental, ter saúde mental não necessariamente é a ausência de algum quadro, de algum transtorno, de algum diagnóstico específico, tá bom? Então, desse modo, eu quero agora trazer informações interessantes aí que você pode começar a praticar. Se de repente você já está fazendo, quero lhe dar os parabéns. Mas a primeira sugestão que eu quero trazer para você ter mais saúde mental e até prevenir algumas doenças é: primeiro ponto, alimentação saudável. Isso mesmo. Aquilo que você está comendo, aquilo que você está ingerindo no seu dia a dia como alimento, de fato precisa ser um alimento. Precisa ser uma alimentação saudável, algo que vai nutrir o seu corpo e automaticamente vai nutrir também a sua mente. A gente precisa lembrar que o cérebro é um órgão que faz parte do corpo e aquilo que você está comendo vai nutrir esse cérebro também. Então, de que forma você tem se alimentado no dia a dia? Você consegue identificar que tem sido uma alimentação saudável, tá ok? Se não estiver, vamos lá. E quando a gente fala de alimentação saudável, a ideia que a gente traz aqui para você é: o alimento saudável é aquele alimento mais simples possível, aquele que tem aí os maiores traços da natureza. Então a gente poderia colocar aqui uma lista básica, né?
de frutas, verduras, cereais, oleaginosas, né, que entram aí as castanhas, as amêndoas. São alimentos ricos em nutrientes que vai alimentar esse cérebro e também vai alimentar esse corpo. Lembra que por que é tão importante falar sobre saúde mental? Todos os nossos, todo o funcionamento do nosso corpo, qualquer comando que o nosso corpo faz, ele vai depender de comandos cerebrais. Então, para que eu sinta fome, para que eu tenha sono, para que o meu intestino funcione, vai depender do funcionamento desse cérebro. Então, se esse cérebro estiver comprometido, adoecido, tudo aquilo que, todos os comandos aí que ele precisar para o nosso corpo, pode de alguma forma ser prejudicado, ser afetado. Então, dentre eles está aqui as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, vale muito a pena cuidar daquilo que a gente está comendo para que o nosso cérebro também seja protegido, esteja bem nutrido e bem alimentado. O outro passo que eu quero trazer para você como sugestão é atividade física. Isso mesmo. O nosso corpo precisa de movimento e o nosso cérebro também. Nós precisamos fazer atividade física regularmente. Há uma série de pesquisas mostrando pra gente a relação de uma mente saudável com atividade física. E nós sabemos hoje que ao fazer atividade física, o nosso cérebro consegue produzir com mais eficiência os hormônios do bem-estar, por exemplo. É fundamental para algumas pessoas que sofrem com ansiedade e com depressão, a prática de atividade física regularmente já vai aliviar, diminuir aí os sintomas. E para você que de repente quer ir um trabalho preventivo, faça atividade física, tá bom? O próximo passo que eu quero trazer para você é o repouso. Isso mesmo, o descanso, as horas de sono. A gente tem hoje uma média de 8 horas de sono para que o nosso cérebro possa processar as memórias, armazená-las, para que a gente possa ter um humor equilibrado, para que o nosso raciocínio, para que a nossa capacidade de se concentrar nas tarefas seja aí da melhor forma possível, nós precisamos dormir bem à noite. Isso é inevitável. Além disso, quando a gente está falando de repouso, durante o dia, as atividades aí do dia a dia, é interessante você fazer uma pequena pausa, descansar um pouquinho, fazer de repente uma atividade aí, intercalar alguma atividade que gere prazer, que ajude a você a relaxar um pouquinho mais. Isso também é interessante. Então, tire momentos para descansar. Muitas vezes nós estamos sendo aí, se permitindo ser engolidos pela rotina e a gente não dorme o suficiente à noite, já amanhece o dia cansado, estressado. Isso é muito prejudicial. Então, vale a pena dormir as horas de sono que seu corpo precisa para descansar. O outro ponto que eu quero trazer para você é cuide das suas relações sociais. Os nossos relacionamentos interpessoais, ter boas relações é sinônimo de saúde mental. Então, se você está passando por alguma situação de conflito, você sabe muito bem o quanto isso mexe com as suas emoções, o quanto isso implica aí na sua saúde mental. Então vale muito a pena ser mais assertivo, falar daquilo que você sente de uma forma que não machuque, ajudar a outra pessoa também a perceber aonde ela errou, para que haja aí o reconhecimento desse erro, um pedido de perdão, de desculpas. Então vale a pena a gente investir nas nossas relações sociais. E eu falo isso das relações mesmo dentro de casa, às vezes é ali com os filhos, com o esposo, com o namorado, com a mãe, com o pai, enfim, seja quem for. Precisamos relacionar bem, o ser humano precisa disso. E o outro ponto que eu trago para você é sobre o perdão. O quanto isso, gente, é capaz de trazer alívio, de trazer mais leveza para a vida. Quantas coisas, né? Algumas pessoas carregam uma bagagem de mágoa, de ressentimento, de rancor durante uma trajetória e não consegue liberar o perdão. E um passo muito importante aqui também, se perdoar. Eu acompanho algumas pessoas que sofrem muito por questões do passado que elas ali no momento praticaram e hoje se sentem muito culpadas e não conseguem se perdoar. Então, pare um pouquinho e observe o quanto isso traz de benefício para você. Vale a pena você carregar toda essa bagagem durante a sua trajetória? Se isso é algo lá do passado, vale a pena se dar mais uma chance, se perdoar, dar mais uma oportunidade para você e recomeçar com mais leveza.
Outra coisa também é o liberar perdão. É importante lembrar que o perdão é sempre dado para alguém que não merece. Então, quando a gente perdoa, não é porque a pessoa merece, mas você merece ter de volta sua paz. Perdoar é pensar em você, não é pensar no outro. A outra pessoa, de repente, que te machucou, está seguindo a jornada dela e você está aí ferido, magoado, triste. Então, a nossa saúde mental, nós precisamos aprender a liberar perdão e também, tanto para o outro quanto para nós. E a última sugestão que eu quero trazer para você é ajuda profissional especializada. Então, se de repente você olha para você e você percebe que tem muitas coisas do passado, situações até mesmo atuais, que você não está conseguindo contornar, você não está conseguindo lidar com isso, talvez seja uma boa oportunidade, um bom momento para você buscar um profissional, um psicólogo, para ajudar você a ressignificar algumas coisas, a trabalhar aí de repente pensamentos negativos, sintomas ansiosos ou depressivos, ou de repente ajudar você no seu processo de autoconhecimento para que você possa seguir a sua jornada de uma forma mais satisfatória e produtiva. O ponto que eu quero dizer para você é que vale a pena. Hoje nós sabemos disso mais do que em qualquer outro momento, que a nossa saúde mental, quando ela é bem cuidada, bem tratada, nós vamos ter uma vida com muito mais sentido e com significado. Então, espero que esse vídeo possa fazer sentido para você. Deixe aqui nos comentários o que foi interessante para você. Compartilhe esse vídeo e eu aguardo você também lá no meu Instagram, @psicólogakeila. Lá você vai poder enviar um direct. Se você quiser ter acesso ao meu WhatsApp, também será possível, que está ali na bio do meu Instagram. Então, aguardo você e até breve.